Oi pessoal, a ideia aqui é a gente fazer um programa em Scratch que vai converter um valor em milhas para quilômetros, ok? A ideia é, dá uma olhada aqui mais de perto, a gente seguir esse roteiro, tá? Eu não vou seguir passo a passo, mas seguindo esse roteiro vocês vão fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. E a fórmula que a gente vai usar é essa aqui, ó. Uma milha é igual a 1,6 quilômetros. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma escala aqui, ó, né, e aqui eu tiver uma milha, aqui é uma milha, o quilômetro é menor, né? Aqui é 1 quilômetro, então 2 quilômetros vai ser aqui, aqui é 1, aqui é 2, e um valor, se eu pegar uma milha e converter para quilômetros, vai ter um valor entre 1 e 2, né? No caso aqui a gente sabe que é exatamente 1,6. E a ideia é, dado um valor qualquer aqui, uma distância qualquer, a gente vai saber o equivalente. Dado em milhas, a gente vai converter ela para quilômetros. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui fazer o programa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver as variáveis que a gente vai usar. Bom, se o seu programa não tiver nesse estado inicial, você pode chegar aqui e clicar em novo, que ele vai cair nesse estado inicial. Geralmente ele fica aqui, ó, com a associação de movimento. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar as variáveis, né? O que são variáveis? São regiões de memórias que a gente vai reservar para colocar os dados que a gente precisa. No caso aqui, a gente precisa de duas posições de memória. Uma para colocar o valor de distância em quilômetros e outra para colocar em milhas. Então vamos criar aqui variáveis. Aí ele vê aqui, você quer que essa variável todos os objetos utilizem ou só esse objeto? Como a gente só tem um gatinho aqui, só tem um objeto 1, tanto faz, né? Mas vamos deixar aqui como default todos os objetos. Então tá, a variável que eu vou guardar milhas vai ser MI. A variável que eu vou guardar o valor de quilômetros vai se chamar KM. Ok? Então eu tenho aqui as duas variáveis criadas e as instruções que eu posso usar com ela. Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse caso, é pegar o valor do usuário, o valor em milhas. Então, o que a gente faz? A gente vai aqui para o pergunte, que está em sensores. Então, em sensores aqui, eu tenho aqui pergunte. Então, a gente vai fazer isso. Pergunte. No caso aqui, se eu colocar aqui, ele pergunta qual é o seu nome, né? Mas a gente não quer qual é o seu nome, a gente quer orientar o usuário com outra mensagem. Entre com o valor em milhas. É isso que a gente quer. Tá, ok. Aí ao executar essa mensagem, né, por exemplo, 100 milhas. Ele entrou com o valor em milhas. Esse valor em milhas, né, quando você faz esse pergunte, a resposta disso aqui vai parar numa variável do próprio sistema chamada resposta, que é essa variável aqui. Se eu quiser que ela apareça aqui também, eu marco ela aqui, ó. Ela aparece aqui, ó. A resposta está com 100. No meu caso eu não vou querer que apareça, mas eu quero pegar esse valor que está em resposta e guardar em milhas. Então o que eu faço? Eu vou aqui em milhas e faço mude uma variável para. No caso aqui não é a variável quilômetros que eu quero a variável milhas. E aí eu tenho as opções aqui das variáveis que eu criei, eu quero milhas. Mude milha para que valor? Esse valor que está aqui em resposta. Ok? Agora quando eu executar essa instrução aqui, milhas vai passar de 0 para aquele valor que eu digitei. Vamos ver? Vou dar um clique duplo aqui. Olha aqui, vou parar o 100 lá. Então eu já perguntei ao usuário o valor e coloquei numa variável. Acabei de fazer a parte de entrada de dados. Agora eu vou passar para uma outra etapa, que é calcular o valor em quilômetros. Bom,
Para calcular, eu preciso desses operadores aqui. Como é que eu vou fazer o cálculo? É só uma multiplicação. Como é que vai ser? Bom, eu vou pegar essa variável milhas e vou multiplicar por um valor que eu sei que é 1,6 e dou um Enter aqui. Ah, mas ele substituiu por ponto. É, porque o software, né, ele considera o formato americano, 1,6. Bom, mas eu coloquei vírgula, você colocou vírgula, mas ele corrigiu para você, 1,6, é assim que ele entende. Então vamos ver, se eu executar isso aqui, o que vai dar? Olha, ele está pegando o valor aqui, está mostrando o valor 160. Ele está pegando esse 100 e multiplicando por 1,6. Mas está o valor solto aqui no meu programa. Eu preciso sempre colocar, isso aí é o que a CPU está fazendo. Ela vai processar, vai gerar esse valor. Mas eu preciso guardar numa posição de memória. Então eu vou guardar na variável quilômetro. Então eu pego esse mude para quilômetro e vou colocar essa continha aqui que eu fiz. Agora sim, vamos executar. Então o que eu fiz aqui? Fiz duas etapas. Fiz o processamento e guardei o valor dessa variável. A gente acabou de passar pelo processo de cálculo e armazenagem desse valor, a parte de processamento do programa, né? Agora a gente vai passar por uma fase que é de saída. Quer dizer, como mostrar esses dados para o usuário. Bom, para fazer isso, eu vou ter que usar essa função diga aqui, né? Aqui quando eu falo diga, ele vai aparecer aqui o valor. Mas eu não quero que apareça valor. Eu quero que apareça a seguinte frase: tantos quilômetros, aliás, tantas milhas equivale a tantos quilômetros. Né? No caso aqui, 100 vai ser 100 milhas equivale a 160 quilômetros. Para fazer isso, eu podia, porque a princípio eu podia colocar só o valor aqui, ó. Valor em quilômetros, que é a saída de dados, 160. Mas eu quero fazer alguma coisa mais elaborada, eu quero colocar essa frase. Para fazer essa frase, eu preciso usar esse operador chamado junt, que nesse caso aqui ele junta alô, olá com mundo, né? Mas eu quero juntar milhas, a variável milhas. Quando eu coloco a variável aqui, não é que ele vai aparecer MI, ele vai aparecer o valor que está dentro da variável milhas. Então vai aparecer 100. Aí eu vou escrever aqui equivalem a tantos quilômetros. Vamos ver como é que ficou. Ó, tá vendo aqui? Aparece como é que vai ficar. 100 milhas equivale a. Agora o 100 ficou colado com o E do equivale, né? Então vou colocar mais um espacinho branco aqui para descolar. 100 milhas equivalem a. Aí eu vou pegar outro junte desse. Aí vou colocar a variável quilômetros. Já aprendi que tem que colocar um espacinho branco. Então vai ter o valor em quilômetros, por exemplo, 160 quilômetros. Ok? Então, equivalem a 160 quilômetros. Mas eu quero essas duas fases juntas. 100 milhas equivalem a 160 quilômetros. Então, de novo, eu pego um outro junte para juntar esses dois juntos que eu fiz. Então, eu pego aqui, junte. Então, tantas milhas equivalem a tantos quilômetros. Olha como ficou a nossa frase. 100 milhas equivalem a 160 quilômetros. Mas veja que o A ficou colado ali com 160, né? Era bom colocar um espaço em branco ali, entre um e outro. Então eu vou chegar aqui. E aí no final aqui, colocar mais um espacinho em branco. Vamos ver como é que ficou agora.
100 milhas equivale a 160 km, com A descolado dos 160. É assim que a gente quer. Então é essa a resposta que eu quero. Então eu pego aqui, vou tirar esse KM aqui e vou colocar essa resposta aqui, para aparecer. O diga vai fazer com que isso tudo que a gente montou apareça aqui no balãozinho. 100 milhas equivale a 160 km. E agora é só juntar tudo e a gente tem um programa. Entrada de dados, cálculo, saída. E aí eu coloco aquele controle que diz o seguinte: quando iniciar o programa, né, essa bandeirinha aqui, eu clico aqui para iniciar o programa, execute essa sequência de comandos. Então ele pergunta, entre com valor em milhas. Vou colocar 200 milhas. Aí ele vai fazer aquele cálculo de novo, né? Dou Enter. Aí ele converteu. 200 milhas equivalem a 320 quilômetros. Ok? Então é isso. Uma vez que você acabou de fazer o programa, é interessante que você salve ele, né? Então vamos aqui, salvar. No caso aqui, é interessante que você crie uma pasta com seu nome, né? No Scratch Project. Se a pasta não tiver criada, você clica aqui para criar. No caso aqui já tem uma com meu nome. Então dentro da minha pasta eu vou escrever aqui, ó, esse meu milha KM. É o nome do meu software. Pronto, salvei o meu trabalho. É isso, obrigado.